1 Coríntios capítulo 11, 17 a 34. Vamos ver nesse texto que a unidade do corpo de Cristo ela é extremamente essencial para o culto e para a ceia do Senhor. O culto cristão precisa ocorrer em um ambiente de humildade e abnegação. O orgulho que busca a autopromoção desonra Cristo e causa destruição em sua comunidade. Dentro do contexto aqui, a gente pode ver o seguinte, que no contexto de Corinto, da cidade de Corinto, havia o perigo contínuo do sincretismo, da mistura dos cultos pagãos que antes eles serviam, os deuses pagãos, e o cristão. Então, à medida que eles se converteram, tinha algumas coisas que eles não conseguiram deixar, e eles estavam reproduzindo isso no culto cristão, e isso não podia ser aceito, porque estava infringindo ali os princípios do culto cristão. Sobre as casas típicas, a gente vai ver mais logo abaixo, as casas dos coríntios, os cômodos das casas, que costumavam ser usados para adoração pagã, no contexto de um jantar particular, esses cômodos eles passaram a servir de local de culto cristão, que incluía a ceia do Senhor. Mas a estrutura da casa e a memória, aquele jeito de fazer os cultos pagãos, estavam refletindo na ceia. E Paulo vai justamente denunciar que a estrutura da casa e o jeito que eles se reuniam para fazer a ceia, na verdade, de fato, não era a ceia do Senhor, era qualquer outra coisa, mas estava completamente equivocada a reunião deles, porque estava trazendo mais ainda divisão na igreja. Tá? Então é isso que a gente vai ver aqui. Versículo 17. Paulo diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. O negócio é esse, se reunir para fazer um culto, e aquela reunião de culto ela é para pior e não para melhor. Já pensou que situação, né? Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Vamos lá ver um pouquinho da casa. Um benfeitor cristão se reunia com amigos de sua própria classe social num espaço da casa chamado triclinium. Ao passo que os escravos e os beneficiários se reuniam no atrium. Então existia nesse tipo de casa um espaço que tinha tipo um sofá ali, um sofá-mesa, Eles se inclinavam naquilo para tomar as refeições e conversarem mais intimamente, que era um triclínio. Esse triclínio era reservado ao dono da casa, aos amigos mais íntimos, ao pessoal da classe social deles. E no átrio, aqueles que estavam se beneficiando com acesso à casa e podendo também desfrutar secundariamente da comida, da festa, do que estava acontecendo ali. Isso acontecia na cultura pagã. E isso eles estão reproduzindo agora no culto cristão. E isso é inaceitável no culto cristão. Isso estava promovendo separação na igreja, divisão de classe social na igreja. E diante de Cristo todos são iguais e pertencem à mesma mesa. Não pode haver diferença. E Paulo então vai trabalhar esse conceito aqui. E ali no átrio, quem ficava nessa parte mais do povão ali, comiam em pé, ou, na melhor das hipóteses, sentados em um espaço aberto, enquanto o dono da casa e seus amigos íntimos, e importantes, eles se reclinavam ali no triclínio, na vista, de todo mundo, dos demais da casa, Então o pessoal, olha, os importantes estão lá comendo antes da gente, comendo primeiro, olha, vai sobrar comida pra gente? Ia sobrar, tinha bastante comida, mas eles estavam sendo servidos em segundo plano, E vamos ver o que isso acontecia, Aí ele fala assim, Paulo: é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Vocês estão fazendo outra coisa, menos a ceia do Senhor. Vocês estão falando aí que vocês estão fazendo a ceia do Senhor, mas a forma
as motivações, a mistura, né, do orgulho, da proeminência, do que é status social de vocês, desclassifica a ceia do Senhor. Não é isso que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor promove totalmente ao contrário, promove unidade no corpo, naquilo que o próprio Senhor da mesa, o próprio Cristo ofertou o seu corpo e o seu sangue. Então era totalmente contrário à proposta da ceia, né? E ele diz assim, porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O pessoal do triclínio lá estava ficando com fome, se embriagando, enquanto o pessoal lá do átrio, o pessoal do átrio ficando com fome, se embriagando, e outro lá no triclínio comendo à vontade. Porque eles são os bambambam que estavam na mesa ali da casa do proprietário da casa, do benfeitor. Então isso estava causando um problema seríssimo na reunião, no culto e na ceia do Senhor, tá? Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber? Vocês querem fazer um jantar e comer, né? Faz isso na casa de vocês, não no ambiente de culto, porque eles estavam numa casa. Mas no sentido, faça isso, né, de forma privada. Mas o que vocês estão chamando de culto cristão e ceia do Senhor, não é aqui que isso deve ser feito. Vocês, olha lá, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. O que vocês estão fazendo? Vocês estão envergonhando os pobres? Vocês estão querendo desclassificá-los, colocá-los como inferior na mesa do Senhor? É isso? Está errado. O que posso dizer a vocês? Eu vou elogiar, Paulo fala a vocês por causa disso. Nisto, certamente, eu não elogio vocês. Não se trata de que a comida tinha acabado, tá? Mas que os ricos estavam humilhando os pobres ao comer alimentos melhores no triclínio, enquanto os pobres os observavam lá do átrio. O versículo 33, ele resolve, ele fala o seguinte: quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros, comam juntos. A mesa é a mesma para todos. Os mesmos alimentos para todos. Todos são iguais diante da mesa do Senhor. Todos são salvos pelo mesmo sangue, pelo mesmo corpo e herdeiros das mesmas coisas, do mesmo reino. Então não há distinção mais. A distinção que vocês continuam fazendo pela influência da mente pagã, idólatra e sem Deus, vocês estão querendo fazer isso dentro da igreja e não pode. É isso que Paulo está ali corrigindo, gente. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Refere-se ao alto sacrifício de Jesus, né? Acontecimento muito desrespeitado externamente pelo comportamento da elite coríntia. Eles transformaram o acontecimento que o próprio Cristo instituiu como lembrete contínuo de alto sacrifício em uma ocasião totalmente oposta, de autoglorificação deles. Gente, olha que absurdo, né? Como a natureza humana, ela tem que morrer mesmo, né? A ceia do Senhor, que é um ato de sacrifício de Cristo, dando o seu corpo e o seu sangue, se humilhando, né? O verbo se fazendo carne, se dando em salvação por nós. Aí os caras vão comemorar a ceia e ao invés de ter o mesmo sentimento de Cristo, de humilhação, de doação, de auto-sacrifício, eles estão, na verdade, se orgulhando e se glorificando, porque eles são os caras ricos, donos da casa, que estão servindo o banquete para os outros mais pobres. É triste a situação que estava acontecendo aqui em Corinto, né? E Paulo diz ainda, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, vai receber juízo, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber indignamente?
dentro do contexto? É justamente não discernir que eu não sou melhor do que o outro diante da ceia do Senhor. É óbvio que quando a gente faz isso pastoralmente nas igrejas, a gente faz um momento de reflexão, de autoexame no sentido de pecados, né, morais e outros pecados que são importantes, obviamente, porque isso também desonra a vida com Cristo. Mas no texto não é isso que está falando. O texto beber indignamente era justamente o ato das divisões que aconteciam lá na igreja de Corinto, o que estava acontecendo ali entre a elite, né, o benfeitor, a sua classe social, negligenciando a presença dos outros irmãos como iguais a eles diante do banquete de Deus, da mesa do Senhor. E indo contra, como a gente falou, ao sacrifício, indo contra a humildade do corpo de Cristo, do próprio Cristo, né? E isso tudo estava desonrando o corpo do próprio Senhor e o sangue, desonrando o sacrifício de Cristo na cruz. Isso era tomar indignamente a ceia, tá bom? O objetivo do apóstolo é destacar que aqueles que profanam ostensivamente a mesa do Senhor, como? Por meio do comportamento que acabou de ser descrito, são culpados de desonrar a aliança com Cristo. Esses indivíduos desconsideram e desprezam o sangue de Cristo e, portanto, atraem sobre si o julgamento divino. Eles tratam a ceia do Senhor como um evento pagão e, com efeito, eles se tornam idólatras e não adoradores de Cristo. Que cada um examine a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, olha lá, quem come e bebe sem discernir, entender com sabedoria a dinâmica do corpo de Cristo, a entrega do corpo, do sangue, da ceia, de como nos portamos diante da oferta da cruz, quem não discerne isso, quem não entende que agora somos um, que não há um superior ao outro. Pelo contrário, quando Paulo fala isso, ele fala, considere o outro superior a você. Vai servir a igreja e não ser servido. Melhor é dar do que receber. O contexto é o sentimento de Cristo que se entrega. Então, quando a gente não discerne o corpo e a gente usufrui do culto e da ceia do Senhor com motivos egoístas, de autopromoção, isso é o ato de tomar a ceia indignamente. E aí come e bebe, olha lá, come e bebe juízo para si, né? Aqueles que não se preocupam com a igreja, o corpo de Cristo, que eles demonstram pela maneira de partirem o pão e beberem do cálice, serão julgados. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, né, que morreram. Ele considera aqui a morte do cristão um sono aqui, né? Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Considere o outro participante da mesma mesa que você. Não ache que você tem privilégio de ser servido na frente e usufruir de algo a mais. Porque não, a oferta é para todos e todos agora, independente de se você é homem, mulher, servo, escravo ou proprietário, benfeitor, rico, pobre, branco, preto, pardo, vermelho, amarelo, não importa a tua raça, não importa nada, todos são irmãos em Cristo, participantes da mesma família de Deus, participantes da mesma mesa, com a mesma responsabilidade, direitos e deveres. E ponto final. Não há divisão na mesa do Senhor. Tá? Então espere uns pelos outros, considere o outro como participante daquele momento. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for aí. Então, quanto às coisas que eu tenho ainda que falar para vocês, quando eu for aí visitar vocês, eu faço isso, né? O propósito da reunião da comunidade, olha lá, o propósito da reunião da nossa igreja, da comunidade de Cristo, qual é? Proclamar o evangelho, proclamar a morte e a ressurreição do Senhor.
Então, a nossa ceia, a nossa reunião de culto e a ceia do Senhor, o propósito dela é lembrar e é proclamar o Evangelho, proclamar a morte, a ressurreição do Senhor e a volta, né, do Senhor. Não é saciar os próprios desejos. Podíamos ser satisfeitos, né, satisfazer o apetite em casa. A ênfase é sobre a comunidade. A ênfase na ceia do Senhor e no culto não é sobre a minha pessoa individual, é no corpo, é na comunidade. A gente adora a Deus como comunidade, como corpo de Cristo, como igreja, e a sua semelhança a Cristo. Aqueles que comparecem apenas por interesse pessoal devem ficar em casa. O interesse nosso, gente, quando a gente se reúne como corpo de Cristo, como culto cristão, não pode ser um interesse egoísta somente. Por isso que até quando Jesus, eu venho falando isso, até quando Jesus manda a gente orar lá em secreto, a oração que ele ensina, né, eu falo, não é meu Pai que está no céu, é Pai nosso. Até no momento que você está em secreto, você lembra na sua oração que você faz parte de uma comunidade, que até mesmo a sua oração não deve ser motivada como se você fosse sozinho. Pai meu, né, eu estou precisando disso. Né? Não, Pai nosso que estás no céu. Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade na nossa vida, na terra. Então, isso é uma consciência comunitária. Então, tudo que é egoísta, né, de interesse estritamente pessoal, gente, até o que Deus faz pra gente pessoalmente, abençoa e deve abençoar a comunidade. Até um milagre, uma cura que você experimenta, uma provisão pessoal de Deus deve afetar de forma abençoadora a comunidade que a gente faz parte. O culto cristão é comunitário. E é isso que Paulo está ensinando o pessoal de Corinto, que está desconsiderando essa verdade, né? E para a gente encerrar aqui, para que a adoração seja cristã, deve necessariamente revelar Cristo. Será que as nossas reuniões, a nossa adoração, nosso culto, nossa ceia, revela Cristo? Revela a palavra de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo? Se sim, nós estamos no caminho correto, tá bom? O sentimento de Cristo, as atitudes de Cristo, né? Se está orgulho no nosso coração, soberba, né? Egoísmo, já não revela Cristo na nossa comunidade. Nós temos que nos arrepender porque estamos tomando a ceia indignamente. Consequentemente, cabe aos adoradores prestar culto com a atitude que caracterizou Cristo. Você pode ler lá em Filipenses. As divisões dentro da comunidade de Cristo, quer de ordem socioeconômica, étnica ou de outro tipo, são empecilhos para a adoração que honra a Deus. Ponto final. No corpo de Cristo não deve haver divisões. Somos uma família, somos, né, o corpo de Cristo e devemos juntos participar da mesma mesa do Senhor ofertada a nós. E dessa forma, testemunharmos o caráter, a pessoa, a mensagem, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.